Estamos de volta, torcida tricolor, agora com conteúdo todo dia aqui no canal 3 Tricolores. Vamos atualizar você, você que não gosta de ficar lendo notícia, vamos atualizar aqui bem rápido, bem objetivo. Então fica aí até o final desse vídeo, porque o torcedor São Paulino não tem paz, meu amigo Henrique Baracho, meu amigo torcedor, porque o São Paulo, ou ele tá mal dentro de campo, ou quando ele respira, essa diretoria, essa politicagem do clube aparece para gerar uma crise. Meus amigos, vem crise feia aí no São Paulo. Nós vamos trazer todos os detalhes e o problema é um racha, tá? Segundo informações entre Carlos Belmonte e Júlio Casares. É isso mesmo. O diretor de futebol do São Paulo, que antes era assim, ó, com o presidente Henrique, agora parece que não está mais, e no momento em que o São Paulo precisa, pelo amor de Deus, gente, o São Paulo precisa de paz, mas o São Paulo não está tendo a sua merecida paz para tentar, dentro de campo, trazer alguma alegria para a torcida. Então você que está aí, ó, não sai daí, vamos até o final desse vídeo, você vai entender tudo que está acontecendo, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, dá essa força para a gente, falta só um pouquinho, ó, como fala o texto aqui embaixo, só um pouquinho para a gente atingir a meta de 2.000 inscritos. E todos os comentários que vocês colocarem aqui embaixo no vídeo, eu e o Henrique vamos pessoalmente responder e trocar uma ideia com vocês. Meu amigo Henrique Baracha, a situação é a seguinte, eu vou resumir para você e para a galera que está em casa, e aí eu quero ouvir suas considerações e as suas opiniões, e depois a galera vai dizer aqui no comentário as opiniões e as considerações deles. Vamos aos fatos primeiro. Vamos nos atentar aos fatos. Eu vou trazer aqui em ordem cronológica, o que aconteceu, e vou trazer o que o Júlio Casares falou hoje, tá? Pro Gabriel Sá, no Arquibancada Tricolor, e eu quero que você, Henrique, você aí de casa, me diz se vocês acreditaram ou não no que o Casares falou. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer sobre a declaração de Júlio Casares. Vamos lá, tudo começou, Henrique, com o distanciamento do Casares com o Belmonte. Antes os dois viviam ali, né, juntinho, vídeo de bastidor, os dois estavam junto, o discurso sempre alinhado, e aí o time do futebol começou a ter problema, desapareceu ambos, mas cada um caminhando para um lado. Contratação vinha, o presidente anunciava a contratação antes do departamento de futebol através do marketing, aquela coisinha que a gente já sabe, né? Aquela disputa de ego no São Paulo. De repente, os dois sumiram. Aí a galera já acendeu um sinal de alerta. E aí, nessa semana, né, o diretor de comunicação do São Paulo solta uma frase em um grupo de WhatsApp onde só tinha jornalista, tá? E aí ele falou que soltou essa frase errado. Já começa estranho aí, Henrique, galera que tá em casa, que o cara soltou uma frase errada em um grupo onde só tem jornalista, tá? E a frase dizia o seguinte: atenção, torcedor São Paulino, atenção, Henrique Baracho, olha o que a frase dizia. Vou vazar que o Boca queria emprestar de graça o Henrique e o presidente segurou. Tá, vamos explicar primeiro aí quem que é o Boca. Conta pra galera, Henrique, quem que é o Boca aí nos bastidores do São Paulo? É o Carlos Belmonte, né? É um apelido pejorativo aí que deram para ele lá. Então, quando fala em Boca, inclusive quando eu vi a matéria, eu mas vai mandar o cara para Argentina? Não, não vai. A gente não sabe ainda qual que era a intenção, mas o Boca, não é o Boca Júnior, é o Carlos Belmonte que, se essa história for verdade, ia emprestar o Henrique de graça. E segundo o pessoal que acompanha os bastidores de São Paulo, é Boca porque ele fala demais. Ele que guela para a imprensa as contratações, as negociações, tá? O Boca, então, é o Belmonte. E qual Henrique que é? O Henrique do Carmo. É, aquele que estreou contra o Sport e entrou muito bem e jogou com alguns minutos com o Sport e jogou alguns minutos no jogo agora da Libertadores, na classificação de São Paulo nas oitavas de final, contra o Atlético Nacional, que entrou arrebentando. O Boca, Carlos Belmonte, queria emprestar de graça e o presidente Júlio Casares barrou e o cara da comunicação, diretor de comunicação de futebol,
vazou isso no grupo de WhatsApp de jornalistas. O cara apagou, mas logo o print, a galera tirou o print e o print é eterno. E aí agora eu quero perguntar para você, Henrique, porque a minha impressão, eu vou trazer mais detalhes, não sai daí, galera. Vamos trazer em detalhes essa crise para vocês, tá? Eu vou tópico por tópico para você que está aí em casa e para o Henrique não se perder, para vocês construírem um raciocínio de vocês. Então vamos falar primeiro, tudo começou com o distanciamento dos dois, né, nas imagens públicas do São Paulo, e agora a segunda parte, que é esse vazamento dessa mensagem para a imprensa que obviamente publicou. A sensação que eu fiquei, Henrique, é que foi de propósito, não tinha nada errado aí não. Também fiquei com essa sensação que é de propósito, até pela cronologia dos fatos, né? O primeiro fator para esse afastamento do Júlio Casares e do Belmonte das mídias sociais, e depois desse afastamento entre os dois, são divergências quanto às eleições no São Paulo. Tá? A posição do Carlos Belmonte seria já começar a trabalhar na parte eleitorária, né, a partir de agora. O Júlio Casares, inclusive, ele já falou isso publicamente, que ele prega que não é momento para isso agora, que o momento é focar na recuperação do time, até porque as eleições do São Paulo elas começam a ser tratadas entre março e abril do ano que vem. E esse foi o primeiro ponto de divergência. Depois vem esse vazamento do áudio. Como eu disse, se realmente isso é verídico, esse áudio não foi vazado, ele foi jogado a público, e aí seria a segunda divergência entre os dois, né, nessa cronologia. O Boca, né, como é chamado, queria emprestar o Henrique Carmo sem custo nenhum. O Júlio Casares foi contra. E eu acho que aí começa essa rixa, essa divergência. Não digo rixa, não é uma rixa, essa divergência. O diretor de comunicação do São Paulo também é muito próximo do Casares. Um terceiro ponto nessa cronologia aí da pseudo-crise é que o conselho do São Paulo achou muito ruim o fato de não haver nenhum tipo de punição para o diretor de comunicação. Então, isso é o terceiro ponto aí nessa cronologia. Eu acho que essa situação aí é de afastamento da agora para frente já definitivo. A gente não vai ver mais essa proximidade dos dois, não. É o que eu acho. Então vamos lá, vamos refazer aqui para a galera. Publicamente, os dois já não vinham aparecendo juntos. Teve esse vazamento feito e há de concordar, você que está em casa, e eu acho que o Henrique concorda também, me conta nos comentários se você concorda ou não, que foi de propósito. Tem nada de sem Com querer. certeza. Foi de propósito. A intenção era queimar. Que sensação que eu fiquei? Que a intenção do Belmonte era queimar o Júlio Casares com o empréstimo de uma joia de graça, porque a torcida cobra muito as vendas ruins que o São Paulo faz. E aí o Belmonte, o Casares enfrentou o Belmonte, não permitiu, e aí a intenção do diretor de comunicação era queimar o Belmonte, devolver a tentativa de ataque. Essa é a sensação que ficou. E aí, como você disse, o conselho ficou bravo, e também agora o diretor de comunicação não pode mais circular detalhe do futebol, né? Porque está brigado com o o que Belmonte, dizem, né? né? É E o um que detalhe, dizem. Landry, importante, esse fato, de repente, do Belmonte tentar prejudicar a gestão do Casares, se realmente foi essa a intenção, a gente não tem como afirmar isso, mas isso pode se dar ao fato de que o Belmonte seria naturalmente o apoiado pelo Casares, o Casares não pode pleitear a reeleição, Isso que era o seria próximo o Belmonte, tópico que eu ia trazer. Isso. e o Belmonte Pode perde continuar assim. força, o Belmonte perde força política dentro do São Paulo, porque aparece um outro candidato que tudo indica que vai ter sim o apoio do Casares, e o Belmonte esperava esse apoio. Isso, vamos lá, vamos em ordem para a gente não atropelar os assuntos para a galera entender. Então, houve um distanciamento público, os dois não apareciam mais em foto, em vídeo, sempre estava separado. Houve o vazamento, gerou a crise interna, e agora tem uma complementação de informação que é justamente o que você falou brilhantemente. Estou puxando agora para trazer o outro fato para a turma. Antes, existia uma expectativa gigante de que, naturalmente, o Belmonte seria o sucessor do Casares. Seria o cara apoiado pelo Júlio Casares, tanto que ele fez parte da gestão nos dois mandatos do Casares. Então, o Casares me parece que tinha um compromisso de apoiar ele para ser o candidato da situação nas próximas eleições.
E aí, nesse segundo mandato do Casares, que mudaram lá o estatuto, lembra? O Casares só podia ter um mandato, mudaram o estatuto para ele se reeleger. Com isso, o Belmonte perdeu força. E o Casares agora não quer mais indicar o Belmonte. O Casares quer indicar, né, o Márcio Carlo Magro, que é um dos caras que está do lado do Casares na situação. Que é Então ele quer CEO do São Paulo. que é o CEO, que acho que já foi, o SEO, ou de um grupo econômico ou do São Paulo. Parece que ele é Não, envolvido na é do parte São de Paulo. gestão Ele é do CEO São do São Paulo. Paulo. O São Paulo criou um Então, sistema de direção, começou isso com o Casares, que o São Paulo agora tem um CEO, o Casares é o presidente, e aí vai cascateando, mas ele é CEO do São Paulo. Então, esse Márcio Carlos Magro é o CEO do São Paulo, onde o Casares fala: não, peraí, esse cara aqui é melhor, não quero mais apoiar o Belmonte. E aí isso teria motivado o Belmonte a querer emprestar o Henrique do Carmo de graça para gerar essa situação. Em rebote, o diretor de comunicação, que apoia também esse candidato e apoia o Casares, fez o vazamento para queimar o Belmonte, que agora, Henrique, vai ser um dos candidatos a presidente, mas pela oposição ao Casares. A situação rachou e virou oposição, junto com outros candidatos. Então, me parece que, me parece não, tá claro que o diretor de futebol e o presidente estão em rota política de desgaste. A maldita da política que acaba com o nosso país está querendo acabar com o nosso clube também. E no momento em que o São Paulo tem um futuro promissor aí na Libertadores, recuperou dentro de campo, sai essa bomba aí da disputa entre os dois. Agora, Júlio Casares apoiando outro candidato e Belmonte como o rival desse candidato para a eleição. E detalhe, Henrique, e torcedor que está em casa, só em final de 2026, meu Deus do céu. Os caras estão caçando briga agora, Henrique. Inclusive, esse foi o primeiro ponto da divergência, né? Foi justamente a condução do processo eleitoral. O Belmonte já queria fazer isso exatamente agora. O Casares não quer, ele quer focar no futebol. E quando você fala, por exemplo, que ele fez o Henrique, queria emprestar o Henrique Carmo de repente para tornar o Casares alvo, talvez a mudança de indicação tenha partido disso também. É difícil a gente também dizer qual a ordem, né, de como realmente tudo aconteceu. E uma coisa que me chama a atenção são, se eu não me engano, são 7 postulantes, né? E aí, vou deixar você tocar, mas tem um nome aí que me chamou a atenção entre esses postulantes aí que eu já trago. Pode trazer para a galera, traz para a galera quem que é o nome entre os Então, postulantes. Agora, que tá claro que o Casares, através do Márcio Magro, vai ser um dos candidatos, né? O Márcio Magro apoiado pelo Casares, e o Belmonte já vai disputar com eles. Mas tem mais gente nessa jogada, pode trazer para a galera aí. e só um detalhe, né? A questão do, acho que é Carlos Magno, né? O Perdão, Carlos conselho, Magno. o conselho não gosta muito da ideia, tá? Trazendo rapidinho aqui, ele tem participado ativamente das decisões, né? Tanto na hora de buscar um jogador, numa contratação, ele tem participado ativamente. Só que pesa contra ele perante o conselho a experiência. A experiência com o futebol, propriamente dito, né? E isso desagradou um pouco o conselho. Um candidato que me chamou bastante atenção desses pleiteantes foi o Vinícius Pinotti. E eu vou dizer por que ele chamou atenção. O perfil do Pinotti, se a gente for pensar assim, se ele ganha uma eleição, espero eu, por exemplo, que seja parecido ao Paulo Nobre. Paulo Nobre injetou dinheiro para salvar o Palmeiras do bolso, e não foi empréstimo, então ele emprestou uma parte, mas uma parte ele foi lá como palmeirense que é e injetou dinheiro. Por isso me chamou a atenção o nome do Vinícius Pinotti. É um desses milionários aí que estão envolvidos no futebol. Foi ele que trouxe um jogador argentino, Centurion, ele que trouxe o Centurion para São Paulo na época, né? Tirou do bolso, era um empréstimo, nem sei se isso foi pago, mas ele tira do bolso o dinheiro para trazer o Centurion. Então me chamou muito a atenção. É um cara que já esteve envolvido diretamente com o futebol do São Paulo, tá lá no São Paulo, se eu não me engano, ele é conselheiro. E me chamou a atenção o nome do Vinícius Pinotti aí pleiteando essa posição. E eu confesso que eu gostaria muito de ver o MEC, tá? Meu sonho era ver o Marco Aurélio Cunha presidente de São Paulo, mas não vai acontecer.
Não vai acontecer. Tá, então a gente chegou até aqui, tá claro que tá rachado. Agora, hoje, o canal Arquibancada Tricolor, crédito total para Arquibancada Tricolor, um abraço para a galera do Arquibancada Tricolor, postou uma entrevista com o Casares falando diversos temas. Eu separei aqui o trecho do Arquibancada, onde o Casares fala da possível racha entre ele e o Belmonte. E aí eu gostaria de, primeiro, dar os créditos total ao Arquibancada Tricolor, e eu gostaria de trazer esse trecho para a gente olhar e analisar aqui junto qual a impressão que vocês ficaram em relação às falas de Júlio Casares nesses trechos. Vou colocar aqui, ó, aqui na tela para gente. Peraí, meu amigo Henrique, deixa eu achar o jeito melhor de colocar aqui. Isso, tá aqui. Vamos lá ver o que falou para o Gabriel Sá, Júlio Casares. Em cima disso, a gente vai falar bastante da parte financeira, da base do São Paulo, vários temas, mas eu tenho uma pergunta, Júlio, que eu preciso te fazer, porque tem muitos, assim, boatos em cima disso. Queria ouvir da sua boca, ouvir de você, acho que é mais, assim, legal quando a gente tem esse trato. Muito, né, está falando já da próxima eleição, que ainda tem um chão até lá, mas da sucessão política, e muito fala-se de um racha político hoje no São Paulo, entre você especificamente e o Carlos Belmonte, diretor de futebol. Queria que você falasse um pouco. Existe esse racha de fato? Como é que vocês estão lidando com essa situação? Olha, Gabriel, eu tenho quase 30 anos de clube na militância política. Esse mandato, que é o segundo mandato, está aí um pouquinho mais que 50% cumprido, ou seja, tem muito tempo ainda. Eu vejo com uma normalidade, às vezes, pessoas pretenderem, mas o que eu já repeti várias vezes e repito aqui nesse grande veículo, é que os candidatos, ou eventualmente candidatos, pré-candidatos, que são alguns, eles podem ter a pretensão, mas dentro de um calendário específico, porque senão atrapalha o São Paulo. Então essa é a minha luta. O cara pretender, a pessoa pretender, é um direito, né, inequívoco do cidadão, mas ela antecipar um calendário, primeiro vai fazer mal ao eventual candidato, e segundo que não é bom para a gestão. O torcedor, ele quer ver mais técnica e menos política. E vai ter um momento que a técnica e a política se juntam. Não há um racha. O que existe são movimentações e a gente entende o mundo do futebol. E não há, ontem nós estivemos juntos no jogo, e o São Paulo tem uma sinergia muito grande entre o seu corpo diretivo, entre os seus executivos profissionais e os executivos profissionais de outras áreas e os diretores estatutários. Portanto, não há racha. Aliás, a prova disso, que essa camisa que eu visto, que é uma camisa muito bonita, ela foi aprovada com 95% da base do Conselho. O empréstimo que ontem de fluxo de caixa que nós temos que fazer foi aprovado com 80%. Então, essa base está sólida e esse racha é um racha talvez emocional, de um momento, de uma pretensão. Mas eu repito, olhando essa poderosa Câmara do Arquibancada Tricolor, aos pré-candidatos que têm interesse, um pouquinho de chá de camomila, vamos ter calma e pensar nisso em fevereiro, março, abril, porque é no momento em que eu, como mandatário, vou presidir esse momento, ouvindo as pessoas, e aí nós vamos dar um start de uma corrida eleitoral. Mas a eleição não combina com gestão. Então a eleição tem que ter calendário próprio. A pessoa que quer se candidatar tem que saber que estará desvinculada da gestão para que ela se focalize. E quanto mais a pessoa estiver vinculada na gestão, mais o São Paulo ganha. Eu fui candidato, a minha candidatura foi lançada em junho. Então tá lá, ó. Tá claro na fala, pelo menos para mim. Aí eu quero que você em casa coloque nos comentários a sua opinião. Quero ouvir a sua, Henrique. Ele falou que não há racha, mas há racha. Não há racha, há uma antecipação de disputa eleitoral. Tá claro que rachou. Para mim, nas falas do Casares. E aí ele fala, eu quero fazer um apelo, vamos esperar para perto da eleição. Gente, a eleição é final de 2026. E ele deixou claro que isso atrapalha o São Paulo e vamos deixar essas disputas eleitorais para próximo da data das eleições. E aí ele até fala abril, maio do ano que vem. Não é que tem um racha, as pessoas estão antecipando as disputas, os possíveis candidatos. Então tá claro, mais uma vez, esse povo, esses dirigentes asquerosos que estão lá há anos no São Paulo, desculpa o desabafo, estão arrumando confusão. No momento em que o São Paulo precisa agora de tranquilidade, o São Paulo está devendo, acabou de sair de uma crise dentro do futebol, tem que ter tranquilidade, navegar no mar tranquilo para buscar os rumos desse clube que está ficando cada vez mais para trás e os rivais estão cada vez despontando mais para frente. E aí os caras me arrumam há mais de um ano uma briga política. E para mim, essa fala do Casares não traz panos quentes, não. Para mim, essa fala do Casares deixa evidenciado que é assim um racha, uma disputa eleitoral, Henrique. Olha, contra o racha é difícil você afirmar, mas o que aconteceu, os fatos estão gritando isso. Então, eu acho que é possível sim que haja esse racha. Eu acho que o pronunciamento do Casares foi um recado, né, para todos os postulantes. Eu estou com ele no que ele falou. Eu acho que é cedo para fazer isso. Acho que isso atrapalha a gestão. Eu gostei do fato dele falar que se você está em campanha e está na gestão, um vai prejudicar o outro. Ele deu o recado também que quem for pleitear esse cargo vai ter que se afastar da gestão.
Então eu estou com ele totalmente. Muita gente pode, inclusive, discordar do que eu vou falar. Eu acho que o Casares tem alguns pontos que precisa melhorar muito, né? Ele é muito blogueiro, eu acho que precisa mudar esse aspecto. Mas se eu fosse fazer um balanço da gestão dele, eu ainda coloco como positiva, tá? Eu coloco como positiva porque ele vem e trouxe bastante reforço sem gastar, conseguiu vários patrocínios e bons patrocínios, e gostei muito dessa postura dele de dizer, ó, não é o momento de falar de eleição. E, inclusive, essa foi a primeira divergência entre ele e o Belmonte, porque para o Belmonte tinha que ser agora. E digo mais, é uma pena que os torcedores, pelo menos os sócios, os torcedores, não possam votar. Porque com essas informações que saíram, eu acho pouco provável que algum torcedor do São Paulo votaria no Belmonte. Porque você emprestar o Henrique Carmo sem custo nenhum, cara, eu não quero um cara desse na presidência do São Paulo. E sim, parabéns ao Júlio Casares que vetou a saída. E mostra que foi assertiva, porque o que o Henrique Carmo tá jogando não tá no gibi, né? Então é isso, galera. Obrigado para você que ficou aqui até o final do vídeo. Espero que você tenha entendido tudo em ordem cronológica. A gente tentou trazer em detalhes para vocês o que está acontecendo. Se inscreve no canal, porque novas informações a gente vai complementar, vai fazer vídeo, vai trazer. Agora a gente tem vídeo todo dia aqui no canal 3 Tricolores, então se inscreve para você não perder nenhum vídeo. E coloca aqui nos comentários o que você achou. Ah, e esquece de não deixar o like. Esquece de deixar, né? Não esquece de deixar o like aqui para fortalecer a gente. Obrigado, Henrique. A gente se encontra no vídeo de amanhã. E lembrando, hein? Domingo tem São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. A gente vai estar aqui trazendo tudo no pós-jogo. Vamos falar aí desse jogo importantíssimo do São Paulo. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo e domingo também na nossa live pós-jogo. Um forte abraço, Henrique. Um forte abraço, galera de casa. Até lá.